Olá, meus amigos, meus irmãos em Cristo, é o pastor Carlos Souza. Estamos gravando para vocês mais um vídeo aqui no canal e nós vamos falar sobre 1 minuto em teologia. E o assunto hoje é um assunto bastante sério, um assunto bastante difícil de ser tratado, principalmente nas igrejas tradicionais, igrejas históricas, e raramente você ouve mensagens, pregações sobre este tema. É a questão do suicídio versus a religiosidade. Nós sabemos que existem muitas pessoas que, embora sejam cristãs, embora frequente uma igreja, uma denominação evangélica, ela tem problemas psicológicos, emocionais, alguns já clinicável, outros ainda não clinicável, ou seja, pessoas que se sabe que têm um problema psicológico, emocional e de ordem psiquiatra, já com laudo médico, e isso é tratável. E existem pessoas que têm um problema, mas não é ainda clinicado, não tem ainda um diagnóstico médico. E no seio da igreja evangélica, no Brasil e no mundo, quando se trata de espiritualidade, do louvor, da adoração, da pregação bíblica, do compromisso do homem com a igreja, com a liturgia do culto, tudo vai muito bem. Só que a vida humana, ela é complexa. Quando você entra no campo organizacional da vida humana, do indivíduo em si, aquele indivíduo que tem esposa, que tem filhos, que tem família, que tem trabalho, que tem que honrar os seus compromissos, aquele indivíduo que tem que pagar suas contas, aquele indivíduo que vive o dia a dia, aquele que namora, aquele que está noivo, aquele que é casado, aquele que se divorciou, aquele que está vivendo bem, aquele que está vivendo mal, aquele que está passando aprovação, uma adversidade, uma situação difícil, aquele que está vivendo um momento bom de alegria, de gozo, de paz. Então, dentro do contexto religioso e espiritual, dentro dessa liturgia espiritual, é tudo muito lindo. Só que esse indivíduo que frequenta essa religião, essa denominação, ele também é um indivíduo sociológico, que vive no mundo social e que enfrenta diariamente coisas boas e ruins do mundo. E dependendo do que essa pessoa enfrente na vida dela, ela pode ter sérios problemas psíquicos e emocionais e assim por diante. Por que eu estou falando sobre isso? Porque o assunto é muito sério. Existem aí, se não, desde 2017, comprovadamente falando, alguns pastores que se sucumbiram diante à religiosidade, diante à religião. Eles não suportaram os problemas da vida pessoal, do dia a dia, e se sucumbiram. E acabaram entrando pelo caminho sem volta, que é o caminho do suicídio, que eu chamo teologicamente de síndrome de Judas Iscariotes. Porque Judas Iscariote, embora ele fosse o discípulo de Jesus, ele fazesse parte do conjunto dos 12 apóstolos, ele se sucumbiu diante as suas atitudes, o seu comportamento, a sua vida, e ele acabou então cometendo o suicídio. Não é o caso das pessoas que eu vou citar aqui. Mas em muitas situações, o suicídio em si, a prática da pessoa querer dar um basta no sofrimento, ela acaba indo pelo caminho perigoso sem volta do suicídio. Isso é muito sério. Esse tema é muito complexo. Talvez eu não vou conseguir falar aqui em 1 minuto em teologia tudo que eu desejo falar. Então, se de repente essa palavra está indo de encontro à sua situação social, difícil que você está vivendo, e você de repente pensou em tirar a própria vida, não faça isto. Porque o que Deus tem para você é uma vida abençoada, é uma vida abundante. A Bíblia diz que o dom gratuito, a palavra dom, quer dizer presente. O que Deus nos deu é a vida, e a vida é um presente de Deus para nós. Então, não cometa o mesmo erro de Judas Iscariote, não cometa o mesmo erro dele, se sucumbindo diante a adversidade, a situação difícil e tirando a própria vida.
Porque as pessoas querem se aliviar no suicídio e elas acabam entrando em uma situação muito pior. Por quê? Porque atentar contra a própria vida é cometer pecado. A Bíblia diz que em um dos mandamentos de Deus dado a Moisés, que o homem não pode matar, cometer suicídio. Ou seja, quem se suicida está cometendo um crime contra a própria existência, contra si mesmo. Olha que coisa terrível. Então, quando um suicida, ele está cometendo o suicídio, ele está aplicando um golpe de misericórdia, um fim, um basta na própria existência. Ou seja, ele está interferindo em um dos mandamentos de Deus, ele está então cometendo o pecado, que é tirar a vida, porque matar é pecado, ok? Cometer crime, homicídio é pecado. E quando você atenta contra a sua própria vida, você está cometendo pecado. Você está tirando de si mesmo o presente que Deus deu, que é a vida. Então, só para você ter uma ideia de dados que eu tenho aqui, para você ter ideia, o OPAS, que é a Organização Pan-Americana de Saúde, e também a OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, tem um dado, eu vou ler para você. Olha que coisa assustadora. Por isso, tome muito cuidado. Não permita que a sua espiritualidade seja arrancada de você, tirada de você por causa de um problema sociológico. Problema no trânsito, problema de casamento, de família, de filhos, desemprego, enfermidade, seja lá o que for. Ordem emocional, psicológica, procure um tratamento, se cuide. Não permita que nada, absolutamente nada, tire de você o presente que Deus te deu, que é a vida. Tá bom? A vida é um presente de Deus, a vida é um dom que Deus dá ao homem. Olha que dados assustadores do OMS e também do OPAS. Olha só, são fatos principais aqui que eu vou citar, tá bom? Cerca de 800 mil pessoas morreram por suicídio todos os anos. Então, a cada 12 meses, a cada ano, quase 1 milhão de pessoas morrem cometendo suicídio. Olha que situação séria. Para cada suicídio, há muito mais pessoas que tentam suicídio a cada ano. A tentativa prévia é o fator de risco mais importante para o suicídio na população em geral. O suicídio é a segunda principal causa de morte entre os jovens com idade entre 15 e 29 anos. 79% dos suicídios no mundo ocorrem em países de baixa e média renda. Ingestão de pesticidas, enforcamento e armas de fogo estão entre os métodos mais comuns de suicídio em nível global. Ou seja, é assustador os dados do OMS e do OPAS. Você sabe que a religião, ela sufocou as pessoas. Isso já vem de longa data. Vou dar um exemplo aqui para você entender o que eu estou falando. As pessoas, por verem o suicídio como um escape para o seu sofrimento humano, elas acabam entrando numa fria. Por quê? Porque comete um pecado contra si mesmo, que é tirar a própria vida, e elas acabam entrando então em juízo. Por quê? Porque a Bíblia diz que logo após a morte vem o juízo. Então você não vai entrar numa boa, eu vou descansar. Não, você não vai. Por isso que é importante você ter calma, procurar médico, procurar tratamento, procurar o pastor da sua igreja, da sua denominação, conversar, procurar o seu pai, sua mãe, o seu colega, o seu amigo. O caminho não é o suicídio. O caminho é você buscar viver, ok? Mesmo com os problemas, tá bom? Mesmo com as dificuldades. Então, olha só esse dado aqui que eu vou falar para você porque é importante. Por exemplo, em 1561, o Conselho de Braga proibiu aqueles que cometeram suicídio de receber um funeral formal. Olha que loucura da religião. A religião católica romana, no ano de 561, proibiu as pessoas de terem um velório, de terem, sabe, ali reunir a família
para se despedir daquela pessoa que pensando que ia se safar daquela situação ruim de luta, de desespero, e cometeu suicídio. A religião proibia até o velório. Isso no ano de 561. Já em 860, o Papa Nicolau I chamou o suicídio de pecado mortal. Aquele que cometeram, deviam esperar a condenação eterna. Então, olha a loucura da religião. Esse Papa Nicolau I ele chamou o suicídio de um pecado mortal. Ou seja, a Bíblia diz, lá no livro de Mateus, no capítulo 12, que todos os pecados que o homem comete contra Jesus Cristo, contra Deus, qualquer coisa que o homem possa cometer em relação ao pecado, ele obterá perdão. Mas se o homem pecar contra o Espírito Santo, então não haverá perdão. Então, biblicamente falando, o único pecado que o homem não recebe o perdão é o pecado contra o Espírito Santo. Pastor, então quer dizer que quem comete suicídio não está pecando? Não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo que quem comete suicídio, ele peca. Por quê? Porque ele está tirando a própria vida. A vida é um dom, a vida é um presente que Deus deu. Então, quando você comete suicídio, você está pecando. Você está pecando e está cometendo um crime contra si mesmo. E um dos 10 mandamentos é aquele que Deus disse a Moisés, não matarás. Então você está cometendo suicídio contra si mesmo. Está tentando contra si mesmo e isso é pecado. Porém, Deus é quem sabe. Deus é quem vai julgar se aquele que cometeu o suicídio ele é salvo ou se ele não é salvo. Quanto a nós, servos de Deus, nos compete orarmos e prevenir para que o jovem, para que as pessoas que estão no seio das igrejas evangélicas no Brasil não entrem por esse caminho perigoso que é o suicídio. Eu estou falando hoje sobre suicídio versus religião, suicídio versus religiosidade. Claro que o assunto é complexo, de repente você está concordando comigo, de repente você está discordando de mim, mas em uma coisa nós concordamos, o suicídio não é o caminho. O suicídio não é a coisa certa a se fazer. O que você tem que fazer é enfrentar esse problema, é passar por essa dificuldade, por essa adversidade, seja ela emocional, psicológica, mental, seja física, familiar, social, superar isto e você vencer, e você entender que o que Deus tem para você é uma vida boa, é uma vida abundante, ainda que você esteja passando por sofrimento e por dor. Todos nós que vivemos em sociedade enfrentamos dias difíceis, enfrentamos dias ruins, mas os dias difíceis e os dias ruins, eles vão passar. A depressão vai passar, o sofrimento vai passar, a angústia vai passar, a tristeza vai passar. Como diz a Bíblia, o choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pelo amanhecer. Então entenda que o que Deus te deu é a vida, e a vida é um presente, a vida é um dom. Então olha só, é importante você compreender o seguinte, que a vida que Deus entregou para você, ela possui alguns sentidos, diferentes, mas alguns sentidos. Por exemplo, a alegria. Deus quer que você tenha alegria mesmo em situações adversas. É claro que você vai chorar, você vai sentir dor, vai sentir angústia. É claro que você vai sofrer decepções. Isso faz parte da vida. Entenda isso. Você pode ser feliz chorando. Você pode ser feliz mesmo sentindo dor. Você pode ser feliz tendo a ausência de alguém. Você pode ser feliz mesmo tendo dificuldade. Você pode ser feliz pobre, ser feliz rico, ser feliz com carro ou sem carro. O importante é você compreender que o que você tem é a vida. E a vida é um presente, a vida é um dom que Deus te entregou. Então, seja feliz. Não importe. Não importa o momento que você esteja enfrentando. A decisão correta é você entregar nas mãos de Deus, é você procurar um profissional, alguém que possa lhe ajudar, lhe auxiliar nesse momento difícil. O suicídio não é o caminho, o suicídio não é a resposta. A resposta é que Deus te deu a vida, e a vida é um dom, a vida é um presente.
Olha só, olha só que coisa tremenda. Olha só que coisa tremenda que é a vida. Olha só que coisa extraordinária que é a vida. Essas pessoas que andam aí tristes no caminho da angústia, no caminho de sofrimento, o que você tem que pensar? Você tem que pensar assim, peraí, Deus me deu a vida, eu estou bem, eu estou vivo. E se você tem isso, então lute, sonhe, ok? Existem algumas coisas que você tem que conjugar nesse momento. A primeira coisa é a seguinte: volte a ter cuidado com a sua vida espiritual, a ter cuidado com a oração, com a leitura bíblica. Tá? Uma outra coisa também, você precisa nutrir na sua vida coisas que te dão esperança, que te dão amor, sabe? Memórias, lembranças. Você tem que trazer para a sua vida o seguinte, a perspectiva, sabe, de relacionamentos, de amizades, sabe? Não fique sozinho, não fique trancado, não se isole. Você está entendendo? Procure se relacionar, se abrir, sabe? Vai viver a sua vida. Tem tanto lugar bonito, tanta coisa boa para fazer, entendeu? Alimente a sua alma, o seu pensamento, o seu coração de coisas boas, sabe? Entenda isto, que tudo que Jesus fez foi por amar você. Ele morreu numa cruz por você, para redimir você, para perdoar você. Então, não se frustre com o seu fracasso, porque tem gente que ele fracassa, aí ele pensa, para mim não tem mais jeito. Não tem sim, porque o fracasso faz parte da vida humana. Seres humanos fracassam. Mas não é porque você fracassou que você vai perder a sua vida. Nada disso. Se você fracassou, se levante, lute, porque Deus vai te abençoar, Deus vai te honrar.